Hoje nós vamos falar da sintaxe dos verbos, identificação dos verbos de ligação, dos verbos intransitivos, transitivos diretos, indiretos. Vamos fazer também alguns exercícios, algumas atividades para testar isso daí, para ver como que é que você consegue identificar. E antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de curtir mesmo e compartilhar esse conteúdo para outras pessoas que também precisam aprender sobre a sintaxe dos verbos. Então vamos lá. A gente vai falar da sintaxe dos verbos. O que significa a gente falar da sintaxe dos verbos? Quando a gente fala, antes eu estava falando só de transitividade verbal para algumas pessoas, né? Em alguns grupos eu venho falando de transitividade verbal, principalmente quem é da FGV. A FGV cobra de uma maneira muito mais difícil a questão da transitividade verbal, relacionando com o índice de indeterminação e partícula apassivadora. Outras bancas, elas cobram de uma maneira mais simples, mais direta, eu diria, né? Uma maneira mais direta de cobrar a questão da sintaxe dos verbos. Por que a gente fala sintaxe dos verbos? Porque essa questão de determinar se é verbo de ligação, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, tem a ver com a determinação do tipo de predicado, tem a ver com a determinação de objetos, né? Então, é parte da sintaxe essa determinação aqui de tipos de verbo, tá bom? A gente fala que, quando a gente pensa na transitividade verbal, a gente tem que pensar também que existem os verbos que são chamados os verbos de ligação. E aí, o problema do verbo de ligação é que a grande maioria das pessoas tem guardado ali na cabeça que é só os principais verbos, né? E aí todo mundo guarda ser, estar, permanecer, ficar. A gente sabe, embora a gente saiba, que existem... boa noite, Raquel. Embora a gente saiba que existam verbos que podem ser transitivos, que às vezes são usados também, muitas vezes são usados também como verbos de ligação, como o verbo andar, o verbo viver, né? Tem outros verbos que têm essa mesma função. E aí a gente tem que entender que, na realidade, um verbo, a gente tem que analisar o verbo dentro de um contexto. E a gente tem aí essa ideia inicial dos verbos de ligação, como toda vez que tiver o verbo ser na oração, ele vai ser verbo de ligação. Toda vez que tiver o verbo estar na oração, ele vai ser verbo de ligação. E não é assim que funciona. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? Na aula de sexta-feira, me parece, que teve alguém que perguntou, não sei se foi na aula de sexta ou na aula de terça de algum grupo, teve alguém que perguntou, pediu para explicar mais o que era o predicativo. O que é o predicativo? O predicativo é uma característica que a gente dá, o predicativo do sujeito é uma característica que a gente vai atribuir ao sujeito da oração. Tá? Então, se eu falo, Ana chegou em casa, Ana é o sujeito. Agora, se eu falar, Ana chegou em casa cansada, cansada é uma característica de Ana, que é o sujeito. Então, a gente tem um predicativo do sujeito, ok? Ana está doente. Raquel está doente. Raquel está feliz. Doente não, né, Raquel? Raquel está feliz. Feliz é uma característica de Raquel. Alessandra é estudiosa. Estudiosa é uma característica de Alessandra. Ariadne é persistente. Persistente é uma característica, uma qualidade que eu estou atribuindo a Ariadne. Deu para entender aí o que é esse predicativo do sujeito? Deu para vocês conseguirem separar o sujeito e o predicativo? O que é isso? Respondam aí se tá dando para entender e tá dando para acompanhar o que eu tô falando, tá? Então, a gente tem o sujeito e a gente tem o predicativo, que é uma qualidade desse sujeito. E é por isso que esses verbos chamam-se verbos de ligação, porque eles fazem a ligação entre o sujeito e o predicativo dele. Isso significa que não existe verbo de ligação se não houver um predicativo. Então, para a gente conseguir detectar de imediato lá qual que é o predicativo do sujeito, para a gente identificar o verbo de ligação e saber identificar se tem um verbo de ligação na oração, a gente tem que pensar se existe um predicativo do sujeito, uma qualidade ou uma característica. Eu não sei pronunciar seu nome, Sália. Só Sália. Boa noite. Então, a gente tem que identificar se esse sujeito tem um predicativo, se existe na oração alguma característica atribuída ao sujeito. Até aí, tudo bem? Até aí, tudo tranquilo? Então, o verbo de ligação, ele existe para fazer a ligação entre o sujeito e o seu predicativo. Se não existe predicativo, não existe verbo de ligação. Ok? E, por outro lado, a gente tem os verbos intransitivos e transitivos. Os verbos de ligação, eles exprimem estados diferentes. E a banca, ela pode pedir para você identificar o tipo de estado, o verbo de ligação, qual que é o tipo de estado que o verbo está indicando.
E aí as pessoas consideram que isso seja uma questão de interpretação. Mas não é uma questão de interpretação, é uma questão gramatical mesmo. Então, o verbo de ligação, ele pode indicar um estado permanente de uma pessoa. Ariadne é feliz. É feliz, é um estado permanente dela. Ela é sempre feliz, né? Luiz Fernando vive cansado. Luiz Fernando vive cansado. É um estado permanente da pessoa. Então, a gente tem um tipo de construção que indica pra gente que esse estado da pessoa é permanente, que esse estado do sujeito é permanente. A gente tem também o estado transitório. Quer dizer, e aí vai utilizar os verbos estar, andar e os reflexivos. Achar-se e encontrar-se. Vivo cansado mesmo. E encontrar-se. Então, esses verbos, eles vão demonstrar um estado transitório da pessoa. Quer dizer, ela não está sempre naquele estado. É como se fosse uma passagem. Lúcia se encontra empolgada. Raquel se acha exausta. Então, eu estou demonstrando com esse tipo de verbo um estado em que a pessoa está neste momento, mas daqui a pouco esse momento vai passar. Entenderam? Que tem o estado permanente e o estado transitório. Esses dois estados ficaram esclarecidos. Vou repetir aqui, por que eu estou falando dessa diferença de estados? Porque a banca pode cobrar de vocês que vocês indiquem o tipo de estado da pessoa, tá? Pode cair uma questão desse jeito. E aí, não é a sua interpretação dos fatos, não. É o tipo de verbo que vai indicar aquele determinado estado. Então, verbo ser e viver indicam estados permanentes. Verbo estar, andar, achar-se e encontrar-se indicam um estado transitório, ok? A gente tem os verbos também de ligação que podem indicar um estado mutatório, um estado de mudança. Então, a gente tem para esse estado, a gente tem os verbos ficar, virar, tornar-se e fazer-se. Então, aí nos exemplos, Márcia se tornara a mais bela. Ela mudou de um estado, ela não era bela e se tornou a mais bela. Gustavo se fez um grande homem. Ele não era um grande homem, mas ele se fez um grande homem. Paula ficou confusa. Ela não estava confusa antes, ela ficou confusa depois. Nesse caso, o sujeito, ele está em um estado e passa para um outro estado, certo? Esses verbos vão indicar essa mudança de estado da pessoa, ok? Estado de continuidade, que vai utilizar os verbos permanecer e continuar. Então, Raíssa permanecia doente, descrente, e Augusto continuou otimista. Então, eu tenho uma continuidade do estado da pessoa. Notem a diferença disso. Não é uma mudança de estado em que a pessoa estava em um estado e passou para outro. Eu estou falando aqui que esse sujeito da oração estava em um estado e ele continua naquele mesmo estado, tá? E a gente tem o estado aparente, que vai utilizar o verbo parecer. Luísa parecia satisfeita. Então, é um estado que dá mais uma impressão para outra pessoa, né? A respeito do sujeito, ok? Aí a gente pensa assim, nossa, mas para mim era só identificar verbo de ligação e pronto, e acabou, né? E aí a gente vê que o negócio não é tão simples assim, não. Mas também não é complicado, porque é só a gente conseguir relacionar e fazer aí uma interpretação do nosso conhecimento de mundo, do nosso conhecimento da própria linguagem. Então, a gente tem esse conhecimento aí da linguagem e a gente simplesmente tem que analisar esse conhecimento que a gente tem. A gente conseguir entender que se cai, porque pode cair numa questão e às vezes a pessoa nunca ouviu falar de nada disso, desses tipos de estado. E aí, se você nunca ouviu falar disso, na hora que você chega na prova, você vê isso e fala assim, nossa, o que é isso? Essa banca tá de brincadeira comigo. E não é isso. Às vezes é só porque você não chegou nessa parte aí de aprofundamento do estudo da sintaxe dos verbos. Ok? Tá dando pra... E aí a gente tem outras situações, com esses mesmos verbos, a gente pode ter outras situações em que eles não são verbos de ligação. E aí, quais são essas situações? É quando eles estão acompanhados de adjuntos adverbiais. Lembrando que os adjuntos adverbiais, eles podem ser adjunto adverbial de modo, adjunto adverbial de tempo, não é? Adjunto adverbial de lugar, certo? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês entenderem. Olha só, o Ministério da Educação, sujeito da oração, estava atordoado com as notícias. Aí, qual que é o predicativo do sujeito? Atordoado, não é? Agora eu tenho uma outra oração. O Ministério da Educação está em Brasília. Aqui eu não tenho
uma característica e atribuição nenhuma para esse sujeito. Eu tenho uma localização. E aí a gente vê uma outra questão, que é um mito de que os verbos transitivos e intransitivos vão sempre indicar uma ação. Às vezes eles indicam uma localização, ok? Então, se eu encontrei ali naquela oração um predicativo, o verbo é de ligação, predicativo do sujeito. O verbo é de ligação, porque o verbo de ligação conecta o sujeito com o predicativo do sujeito, certo? Então, se eu não encontrei, na segunda oração, se eu não encontrei o predicativo, esse verbo não é de ligação. E nós classificamos esse verbo como intransitivo, certo? Classificamos esse verbo como intransitivo. É uma classificação que, na verdade, ela é um pouco arbitrária. Por quê? Quando a gente fala de verbos intransitivos, a gente sabe que os verbos intransitivos são os verbos que têm sentido completo. E aí, se a gente fala, o Ministério da Educação está, não existe um sentido completo para esse verbo. Só que também esse verbo não exige nenhum tipo de complemento. Então, essa classificação é um pouco arbitrária. Aí, como que eu vou saber que ele é intransitivo, então? Se for um verbo daqueles que a gente conhece como verbos de ligação e ele não tiver na oração um predicativo do sujeito, esse verbo vai ser intransitivo. Tô bugando a cabeça de vocês ou tá dando para acompanhar? Por favor, escrevam para me dar um retorno aí, tá bom? E a gente tem, aí no segundo exemplo, Tainá anda doente. Doente é o quê? Eu tenho aqui um predicativo do sujeito. Se eu tenho esse predicativo do sujeito, esse verbo aí, anda, é um verbo de ligação. Ok? Aí eu tenho a outra oração. Tainá anda devagar. Devagar é uma característica do sujeito? Não é característica do sujeito. É um modo como o sujeito está realizando uma ação. Então, aqui eu tenho um adjunto adverbial de modo. E tendo um adjunto adverbial, o meu verbo não pode ser de ligação. Tainá anda. Notem que nesse segundo caso, se eu falar só Tainá anda, fica fácil de entender que é um verbo intransitivo. Diferente lá do Ministério da Educação está. Conseguiram entender essa diferença? De que um verbo ele pode ser de ligação ou ele pode ser um verbo intransitivo se ele vier acompanhado do adjunto adverbial? Esses verbos que a gente entende como verbos de ligação. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, aparecer. E aí a gente tem o verbo viver também, o verbo andar também, né? Tem alguns verbos que podem exercer essa função. Quando vai acontecer isso? Quando a gente tiver um predicativo do sujeito e esse verbo estiver ligando o sujeito ao seu predicativo. Isso ficou claro para todo mundo? Então, recapitulando tudo isso aí, a gente sabe se um verbo é de ligação ou intransitivo pelo contexto. Se tiver predicativo, verbo de ligação. Se tiver adjunto adverbial, intransitivo. Perfeito? Aqui eu acho que eu já até falei isso, né? Quando ele vem, é o que eu acabei de falar. Tá. Os principais verbos de ligação, eles então podem indicar a posição do sujeito em algum lugar, ao invés de indicar uma ação. Os 4 principais, né? Ser, estar, permanecer e ficar. Ao invés deles estarem... e aí isso tem relação com o que eu acabei de falar lá da Tainá andar devagar, andar não, né? Do Ministério da Educação está atordoado e o Ministério da Educação está em Brasília. Esses 4 principais verbos de ligação, eles na verdade dão essa impressão aí de que, mas esse verbo não pode ser intransitivo aqui, porque ele não tem sentido completo. Só que toda vez que ele vier acompanhado de um adjunto adverbial, a gente vai classificar como intransitivo, porque ele não vai precisar de objeto de qualquer jeito, então ele vai ser classificado como intransitivo, certo? Inclusive, em provas pode cair uma questão com um verbo um desses 4 principais, acompanhado de um adjunto adverbial para você identificar. Vamos lá. Então, guardando bastante aí na cabeça, coloquei com todas as letras maiúsculas para todo mundo entender. Não existe verbo de ligação sem predicativo do sujeito. Beleza? Então, vamos lá. Olha essa questão aqui. Prefeitura de Bombinhas 2021. Há verbo de ligação na alternativa. E aí tá perguntando em qual alternativa que existe um verbo de ligação. Então respondam vocês, em qual dessas alternativas existe um verbo de ligação? Respondam aí. Estão na sala, letra A. Letra B, estão calados. Letra C, andaram por aí espalhando amor. Ou letra D, ficaram na memória de muitos. Em qual dessas opções a gente tem um verbo de ligação? Lembrando o mais importante de tudo. Sem predicativo de sujeito, não existe verbo de ligação. Ok? Letra B. Letra C. Ariadne acha que é a letra C.
E aí, Ariadne, eu vou te perguntar qual que é a qualidade ou característica que está sendo atribuída. A Fabíola também acha que é a letra C. Qual que é a característica ou a qualidade que está sendo atribuída? Em todas essas orações, gente, o sujeito ou está indeterminado ou está oculto, certo? E aí, a questão do predicativo do sujeito não importa se o sujeito está explícito na oração ou não, ok? Não importa se o sujeito está explícito ou não. E aí, eu estou perguntando agora para Ariadne e Fabíola. Andaram por aí espalhando amor. Eu falei no comecinho que a característica, o predicativo do sujeito é uma característica da pessoa. Andresa está feliz. Feliz é uma característica minha, do sujeito da oração. Então, aqui, em andaram por aí espalhando amor, suponhamos aí que o sujeito seja eles, ok? Eles andaram por aí espalhando amor. Qual que é a característica deles? Qual que é a qualidade que a gente está atribuindo a eles aqui? Aqui não existe na letra C uma qualidade. Então, não pode ser a letra C. Esse andaram não pode ser um verbo de ligação, porque aqui a gente não tem esse predicativo do sujeito. Entenderam vocês duas, Patrícia e Ariadne? Vamos pensar aqui, olha, estão na sala. Na sala é uma qualidade deles? Não é uma qualidade, é um lugar, né? É um adjunto adverbial. É um adjunto adverbial. E se é adjunto adverbial, eu não tenho um verbo de ligação. Por quê? Vou repetir. Para ter um verbo de ligação, tem que ter predicativo do sujeito. Tem que ter característica ou qualidade atribuída ao sujeito. É isso aí, Bruno. Calados é um predicativo do sujeito. É uma qualidade atribuída ao sujeito. Certo? E aí a letra D, ficaram na memória de muitos. Eles ficaram na memória de muitos. Memória de muitos. Na memória de muitos é alguma qualidade? Não é uma qualidade, não é uma característica do sujeito. Ok? Então deu para todo mundo entender isso daí, né? Que para que a gente classifique como verbo de ligação, a gente precisa do predicativo do sujeito. Aí a gente passa para os verbos transitivos ou intransitivos. O verbo intransitivo, ele não precisa de nenhum complemento. Acho que foi a Lúcia, né, que colocou ali, Maria morreu. Morreu não precisa de complemento. E aí as pessoas se confundem, por quê? Porque na hora que vê uma oração maior, a gente pode acrescentar outras informações depois do verbo. Maria morreu, vou dar uma morte trágica para Maria. Maria morreu de overdose na semana passada. Pronto, construiu uma oração. Maria morreu de overdose na semana passada. Esses complementos, as pessoas podem pensar assim, ela morreu de quê? Mas esse de quê não é um complemento que o verbo exige. O verbo não está exigindo nada. Eu estou acrescentando informações porque eu quero acrescentar. E essas orações, elas têm uma característica específica. Olha, de overdose, eu estou dando um modo, uma forma como ela morreu. Então não pode ser complemento do verbo. Não é complemento do verbo. É um adjunto adverbial. A mesma coisa na semana passada. Morreu quando? Quando não vai ser complemento do verbo. Certo? Não vai ser complemento do verbo o quando. Ela morreu, não precisa de complemento. Na semana passada, eu quis acrescentar essa informação para você, porque na hora que eu falei para vocês que a Maria morreu, vocês já entenderam a situação. Aí eu quis acrescentar que ela morreu de overdose na semana passada. Eu incluí na minha oração um adjunto adverbial de modo e eu incluí um adjunto adverbial de tempo. Deu para entender isso? Nunca mais vão confundir um verbo intransitivo? Então, o verbo, ele não precisa de complemento. Eu posso acrescentar complementos, se eu quiser, certo? Então, quando vocês virem uma oração muito grande, e aí ter que identificar o verbo e ter que identificar a transitividade do verbo, vocês têm que pensar no verbo, para a oração ali no verbo. Se, na hora que você parou no verbo, você entendeu a oração, o sujeito, eu tô falando para a oração no verbo, mas também tem que considerar que a oração pode estar invertida. Então, identificou quem é o sujeito da oração. Sujeito da oração mais o verbo. Deu para entender o que acontece? Preciso de algum complemento para entender a situação? Não preciso de um complemento. Então, esse verbo é intransitivo, ok? E depois eu posso acrescentar adjuntos adverbiais, se eu quiser. Eu posso acrescentar outros termos da oração, certo? Aí a gente pensa nos transitivos. Vou explicar para vocês de uma forma. Os transitivos, como que eles funcionam. Olha só, transitivo vem de transitar. Quando a gente está no trânsito, nas ruas, andando de carro ou de moto, quando a gente está no trânsito, a gente pensa o seguinte, tem ruas
que tem placas. Tem placas de trânsito. E a gente olha para aquela rua, para aquela placa, e a gente sabe que a gente só pode virar à direita. Certo? E a gente tem outras ruas que não tem placas. A gente não tem placas em todas as ruas das cidades. Certo? Não é em cada quarteirão que a gente vê uma placa. Então, mesmo dentro dos bairros, a gente tem muitas ruas que não são sinalizadas. Tem ruas com placas e tem ruas sem placas. Entendido isso? Essa metáfora que eu estou fazendo? Tem ruas com placas e tem ruas sem placas. Ok. O verbo transitivo. Agora nós vamos considerar que essas placas são as preposições. Certo? Placas são as preposições. A gente tem verbos que só andam pelas ruas sem placas. Eles não andam de jeito nenhum nas ruas que tem placas, porque ele não gosta de ficar parando toda hora nas placas. E a gente tem os verbos que preferem só andar pelas ruas com placas, porque se sentem mais seguros dessa forma. Então, os verbos transitivos diretos, eles andam pela rua sem placa. O verbo transitivo indireto anda pela rua com placa. Quando a gente sai de casa para ir para algum lugar e a gente pega o carro, a gente quer chegar a um destino. A gente tem um ponto onde a gente quer chegar. E aí, essa é a ideia. O ponto aonde os verbos querem chegar é o complemento dele, o objeto. Ok? Então, os verbos transitivos diretos só andam pelas ruas sem placas e eles vão chegar lá no destino deles, no objeto direto, sem passar por nenhuma placa, sem passar por nenhuma preposição. Os verbos transitivos indiretos, por sua vez, vão chegar lá no destino deles, no objeto indireto, passando por placas, que são as preposições. Como que a gente vai identificar esses verbos? Na hora que a gente tem uma oração, a gente pergunta para o verbo, a gente faz uma pergunta para o verbo, e a pergunta é o quê? Ela vai fazer, acabou a oração. Vou usar a Maria lá, que foi exemplo da Maria morreu. Maria fez. Tem sentido essa oração sozinha? Maria fez. Se eu não tiver um contexto anterior, não tem jeito de ter sentido essa oração. Então, Maria fez. A gente pergunta pro verbo. Fez o quê? Essa pergunta do verbo não tem nenhuma preposição. E notem que essa pergunta é feita para o verbo. A Maria comeu. Comeu o quê? Não tem preposição. Agora, quando eu falo Maria gosta, aí eu tenho uma preposição, eu tenho uma placa. Maria gosta de quê? De é uma preposição. Então, toda vez que eu pergunto para o verbo, e na hora da pergunta a gente dá de cara com a placa, dá de cara com a preposição, a gente está diante de um verbo transitivo indireto. Ok? Deu para entender isso daí? Não sei se a analogia ajuda muita gente, mas tem outras pessoas que não conseguem assimilar a analogia. Verbos transitivos diretos, sem placa, sem preposição. Verbos transitivos indiretos vão chegar lá no complemento deles, passando pelas placas, passando pelas preposições, ok? E a gente tem ainda um outro tipo de verbo, que são os transitivos diretos e indiretos. Hoje eles são chamados de bitransitivos, de dois, né? De duas transitividades. Então, os verbos bitransitivos vão chegar lá no destino deles, mas eles têm dois destinos. Eles têm que chegar na casa da Maria e na casa da Joana, e para chegar na casa dessas duas pessoas, a Maria mora num lugar que não tem placa. E a Joana mora em outro lugar que só tem placa para chegar na casa dela. Esses verbos, eles vão, eles vão precisar de preposições e também vão chegar no seu destino sem preposição. E aí a gente tem, por exemplo, o verbo enviar, e quando a gente vê a Maria enviou, a gente naturalmente estabelece duas perguntas para esse verbo. Ela enviou o quê? E ela enviou a quem? A quem com preposição, que esse a aí é preposição, certo? Eu poderia substituir para quem. Ela enviou o quê? Para quem? Eu tenho duas perguntas no verbo. Esse verbo, eu faço duas perguntas para o verbo. Então, esse verbo, ele é bitransitivo. Ele tem duas transitividades e ele vai ter dois objetos. Ele vai ter um objeto direto e um objeto indireto. Ficou claro isso até aqui? Olha só esse exercício. De 2023, hein? A bateria de íons de lítio do celular tem um ânodo de grafite. O verbo presente na frase é um verbo o quê? É transitivo indireto, letra A, respondam aí. É transitivo indireto, letra A. Transitivo direto, letra B. Bitransitivo, né? Quer dizer, transitivo direto e indireto. Ou ele é intransitivo. Então,
respondam aí, qual que é o verbo dessa oração? Primeiro ponto, quando cai uma questão desse jeito aqui, a primeira coisa que a gente tem que saber é identificar o verbo da oração. Isso então, foi transitivo direto. Andréia, também transitivo direto. Alessandra também acha que é transitivo direto. Alguém tá achando que é alguma coisa diferente disso? Andréia também, Andréia Lima, também acha que é transitivo direto. Alguém acha que é alguma coisa diferente disso, gente? Podem escrever aí a resposta. Quando alguém responde alguma coisa que está errada, que a gente tem a oportunidade de esclarecer dúvidas que às vezes todas as pessoas têm. E ninguém fala, tá? A Sália, a Sália também acha que é B. Raquel também acha que é a letra B. Vamos pensar. Qual que é o verbo dessa oração? A bateria de íons de lítio do celular tem um ânodo de grafite. Então, gente, a Jacira acha que é a letra C, que é bitransitivo. Vamos analisar isso aqui então, Jacira. Olha só. A bateria de íons de lítio do celular tem um ânodo de grafite. Para que esse verbo, o Sália, ok. Exatamente essa aí é a pergunta, Patrícia. Tem, para que esse verbo? O verbo é tem, certo? Todo mundo identificou o verbo tem, ali, né? Verbo ter, conjugado aí no presente, no modo indicativo, tem, é o verbo. E aí, o que a gente pergunta para esse verbo? Qual que é a pergunta que a gente faz? A Patrícia já respondeu aí, tem o quê? Né? Para que ele fosse bitransitivo, eu teria que fazer alguma outra pergunta para o verbo. Qual pergunta, Jacira, você faria para esse verbo? Tem o quê? Qual outra pergunta você faria para esse verbo? É legal a gente fazer esses exercícios assim juntos, porque aí vocês conseguem identificar que, olha só, quando eu faço a pergunta diretamente para Jacira respondeu, igual aconteceu na questão anterior, né? Não tô tirando a Jacira para Cristo, não. É porque é uma forma de aprendizagem. Quando você se pergunta, Jacira, o verbo eu fiz a pergunta, o quê? Mas que outra pergunta que eu poderia fazer? Se você chegar a alguma conclusão, aí você não vai errar isso mais. Quando você conseguir, de quê? Ah, tá. Mas se eu tivesse respondido só, tem um ânodo. Tem quanto de grafite? Mas eu poderia ter respondido só a bateria, a oração poderia ter terminado aqui, olha. A bateria de íons de lítio do celular tem um ânodo. E teria sentido. Essa especificação de grafite, o de grafite aí, que é a pergunta da Jacira, isso daí é um outro termo da oração, tá? Que ele tá, como ânodo é um substantivo, esse termo, ele tá especificando alguma coisa sobre o ânodo, não é? É o ânodo que é de grafite. Vamos pensar aqui. O ânodo é de grafite. Então, esse de grafite está especificando alguma coisa sobre ânodo, não está respondendo pro verbo. Olha só como que você entende que ele não está respondendo pro verbo. Então, olha só, vamos pensar. A bateria de íons de lítio do celular tem de quê? A gente perguntaria esse de quê primeiro? Acho que essa daí é uma boa estratégia para vocês não confundirem com o bitransitivo. Olha só. O bitransitivo, quando um verbo é bitransitivo, eu posso alternar a ordem das perguntas. Se eu falar assim, enviei um presente para Jacira. Enviei o quê? Um presente. Aí foi o objeto direto. E enviei para quem? Para Jacira, ok? Agora, se eu inverter a ordem, também dá e fica tudo ok. Enviei para Jacira um presente. Agora, aqui nesse caso, se a gente falar assim, a bateria de íons tem de grafite, tem sentido? Não tem sentido. Ok? Deu para entender isso aí? No verbo bitransitivo, eu posso alterar a ordem ali, que não vai fazer diferença nenhuma. Aqui eu posso alterar? Posso, só que se eu alterar, como o de grafite está completando o ânodo, e se eu colocar ele antes, eu tenho que colocar uma vírgula, para mostrar que eu estou alterando a ordem do sintagma, do complemento. Tá? Esse complemento, ânodo de grafite, é o objeto. Um ânodo de grafite é o objeto direto. Todo ele. Um ânodo de grafite é o objeto direto. Se eu inverter ali a ordem do objeto direto, eu vou ter que colocar um ânodo. A bateria do celular tem de grafite, vírgula, um ânodo. Porque o ânodo é o núcleo do objeto. Tô indo para um outro campo aqui, mas o importante aqui para mim é que vocês consigam entender que
Se eu for pensar em verbo bitransitivo, eu posso alterar a ordem das perguntas, que não vai fazer diferença na frase, e eu nem preciso colocar nenhuma vírgula. Enviei um presente para Jacira, ou enviei para Jacira um presente. Não tem problema nenhum. Não tem nenhuma, essa alteração de ordem aí, fica perfeitamente compreensível. Agora, se eu colocar ali, enviei a bateria do celular, tem de grafite, fica super estranho. Conseguiu entender isso? Conseguiram Jacira e... quem foi depois? A Alsália. Conseguiram entender que no bitransitivo eu posso inverter a ordem das perguntas e não vai mudar nada na estrutura da oração? Ok. E por que ele não seria intransitivo? Não seria intransitivo porque se eu terminar a frase ele não tem, vai ficar faltando. A bateria de íons de lítio do celular tem. Fica faltando alguma coisa, é incompreensível. É melhor fazer a pergunta inversa, então? Jacira, isso pode ser uma estratégia mesmo, para você identificar o verbo bitransitivo, se ele é bitransitivo. Faz a pergunta inversa. Enviei para quem? O quê? Ótimo. Ótimo. E por que ele não seria transitivo indireto? Porque a gente não tem uma preposição aí no meio do caminho, tá? Não tem a preposição na hora que a gente pergunta para o verbo, certo? Todo mundo entendeu isso daí? Vamos pegar mais uma questão aqui. Olha, Fundep de 2023. De acordo com o Sistema Nacional de Informações de Saneamento, dados de 2017, 83,5% da população brasileira tinham acesso à água tratada. Na passagem anterior, o verbo em destaque é transitivo direto. Já falou que é transitivo direto. Ok. Essa questão é um pouco mais difícil do que aquela, hein? Assinale a alternativa em que o verbo não possua a mesma classificação quanto à transitividade que o verbo destacado no trecho anterior. Então, aí nessa questão, vocês vão ter que identificar um verbo que não seja transitivo. Não pode ser transitivo. E essa questão é realmente mais difícil e eu trouxe justamente essa questão por causa desse ponto aí de transitividade que a maioria das pessoas confunde, ok? Então, vamos lá. Respondam aí. Já vai pensando e respondendo. Não pode ser um verbo transitivo, hein? Letra A. Desde a antiguidade, existe preocupação com o saneamento básico. Letra B. Destas, somente a última apresentou alguma evolução desde o plano nacional. Letra C. Houve praticamente um ano de discussões prévias com ampla adesão. Letra D. A proposta de se criar um plano de saneamento nacional como o Norte, blá, blá, blá. Andréia acha que é a letra C. Quem mais acha que é a letra C? Ou vocês acham que tem alguém que acha que é outra letra? Vamos ver aí o que é. Vamos ver aí qual que é a resposta dessa daí. Não pode ser verbo transitivo, direto. Tem que ser outra transitividade. Nunca vi isso, Patrícia. Acaba de responder, eu acho que eu errei. Olha só, como a gente tem que acabar, que tá faltando pouco tempo, né? Alguém vai acertar. Eu tô esperando ver se alguém vai acertar, porque até agora ninguém acertou. Até agora todo mundo que colocou errou. E eu vou explicar isso aqui por quê. Olha só, uma questão... agora não vale não, Alzira, agora que eu já falei. Olha só, então é a letra A. E por que é a letra A? André ainda acha que é a letra C. Por que é a letra A? O verbo existir, as pessoas, geralmente, o verbo existir, o sentido natural da oração com esse verbo, especificamente esse verbo, né, gente? As línguas, todas as línguas, tá? O português não é mais difícil que nenhuma língua, nem é a língua mais difícil do mundo. Por favor, não pensem isso. Eu conheço línguas muito mais difíceis e a única língua que eu acho que é mais fácil do que o português é o inglês. Então, assim, o português é uma língua bastante fácil. Das línguas latinas, o português é a mais fácil de todas. Então, vamos lá. O verbo, na verdade, não tem relação com o verbo haver, não é o haver, Patrícia, que a gente olha, ele tem sentido de haver, não. É o contrário. A gente olha para o verbo haver e olha se ele tem sentido de existir. Guardem essa informação aí, que é uma informação preciosa. O sujeito da oração com o verbo existir vem depois dele. Não com o nosso sentido normal, porque a estrutura natural da língua portuguesa é sujeito, verbo e os complementos. Sujeito, predicado. No caso do verbo haver, a gente tem o sujeito colocado depois dele.
tá? E aí é o sentido mais natural desse verbo. Quando a gente coloca o sujeito antes do verbo, aí é que ele fica estranho, aí é que a oração fica invertida e meio estranha, porque aqui seria, por exemplo, preocupação existe com o saneamento básico. Aposto que essa daí ninguém sabia, hein? Essa questão aí do verbo existir, hein? O sujeito dessa oração é preocupação. Então, a oração aí na nossa estrutura normal de construção do português seria preocupação existe com o saneamento básico. E aí, esse verbo, ele é um verbo intransitivo, porque a gente fala preocupação existe, a gente não precisa de um complemento. E aí, o com alguma coisa, ou a forma, isso está auxiliando a preocupação, não o verbo, não é um complemento do verbo. Então, existe, o verbo existir é um verbo intransitivo, ele não precisa de um complemento, ok? Deu para entender isso daí? Essa daí foi, tipo pegadinha mesmo, porque é mais difícil das pessoas saberem isso. E aí nas outras orações, que as pessoas foram em todas as outras, vamos pensar. A última apresentou. Qual que é a pergunta que a gente faz aqui pro verbo? Apresentou o quê? Então, ele é transitivo direto, não pode ser. Certo? Ouve, o verbo haver, ele é transitivo direto. Ouve o quê? No verbo haver, não existe isso da inversão de posição de sujeito. Até porque, quando o verbo haver, por exemplo, tem sentido de existir, ele é um verbo impessoal, né? E aí a gente tem a proposta de se criar. Aqui, uma oração reduzida de infinitivo, né? A proposta de se criar um plano de saneamento. Criar o quê? Então, para esses três verbos, a pergunta que a gente fez pro verbo foi o quê? Apresentou o quê? Eu pensei que a pegadinha seria a letra D, por causa da preposição de. A proposta de se criar. Interessante isso daí. A preposição, nesse caso, ela tem que ficar depois do verbo, tá, Patrícia? Quando a gente faz a pergunta, porque quando a gente pergunta para o verbo, não confundam isso, a pergunta é feita para o verbo. Criar de quê? A gente perguntaria assim? Criar de quê? A gente não perguntaria assim pro verbo. Tá? Então, essa preposição que a gente tem que identificar, ela tem que ser colocada ou não lá na pergunta do verbo, certo? Deu para todo mundo entender aí essas questões da transitividade? Então, a gente fica por aqui, porque já tá dando o horário de começar das outras aulas dos outros grupos que eu sei que vocês têm, a maioria, né? Então, tá bom, a gente se vê amanhã, também nesse mesmo horário de 18h30, porque aí dá para passar aí 1 hora. E hoje, mais tarde, eu tô no TikTok falando sobre redação, tá bom? Quem quiser, entra lá. Quem não tiver TikTok, amanhã eu faço a mesma coisa no Instagram, ok? Beleza? Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Eu fico muito feliz de poder ser clara com vocês e vocês conseguirem ir pegando as coisas assim, tá bom? Dá o like, pessoal. É isso aí. É isso aí, Iracildo. Tem que dar like. Obrigada a vocês. A gente fica por aqui. Até mais.